Será que essas aves estão participando de um funeral de uma pega? Ok, eu sei, mas não é tão louco quanto parece. Pegas são membros da família dos corvídeos, assim como os corvos e as gralhas. E você pode não acreditar, mas essas aves são animais incrivelmente sociáveis. Em muitos aspectos, até mais sociáveis e inteligentes que a gente. Continua assistindo enquanto eu explico o porquê e o que aconteceu no funeral da pega. Para começar, toda a questão de como os animais vivenciam o luto, ou se o vivenciam, é um tema polêmico entre cientistas, psicólogos e sabichões. O que sabemos é que os corvídeos apresentam reações intensas ao ver um corpo da sua própria espécie. Quando um corvo encontra um corpo, ele soa um alarme e atrai outros corvos da área. Eles se reúnem em uma multidão grande e barulhenta por até 20 minutos, e em 30 a 40% dos casos, as aves interagem com o corpo. E isso pode significar simplesmente bicar ou até rasgá-lo inteiro. Caramba! Curiosa, a especialista em corvídeos Kaylee Swift conduziu alguns experimentos. Um dos testes envolveu alimentar um grupo de corvos por vários dias antes de algum andar pelo grupo carregando um ex-corvo, garantindo que os outros pássaros o vissem. De fato, pelos 3 dias seguintes, os corvos ficaram mais hesitantes em se aproximar da pilha de comida, provavelmente associando humanos ao perigo. Mas existe alguma emoção nessa resposta? Ou ela é puramente prática? Para descobrir, Kaylee fez outro teste. Dessa vez, ela escaneou o cérebro dos pássaros para examinar sua resposta emocional ao ver a carcaça de um corvo com o qual não estavam familiarizados. E caramba, ela fez a descoberta chocante de que não aconteceu muita coisa, pelo menos na parte emocional do cérebro. A parte da tomada de decisão se iluminou, sugerindo que eles estavam avaliando a situação em busca de ameaças potenciais, em vez de lamentar. Então isso significa que todos os corvos são insensíveis? Na verdade não. Kaylee nunca usou o corpo de uma ave com a qual os corvos estivessem familiarizados, tipo um companheiro. Se tivesse usado, poderíamos ter visto uma resposta bem diferente. Afinal, normalmente não nos emocionamos com a partida de completos estranhos. Então, talvez haja mais nas emoções dos corvos do que a gente imagina. Uma coisa é certa, os corvídeos são inteligentes, tipo, muito inteligentes. Cientistas dizem que a sua inteligência é comparável à de crianças de 7 anos. Isso porque o cérebro de um corvo contém cerca de 1,5 bilhão de neurônios, quase o mesmo que alguns macacos. Porém, os neurônios dos corvos são muito mais compactados e melhor conectados, o que significa duas coisas. Seus cérebros são mais leves, tornando o voo muito mais fácil, e o aumento da conectividade pode dar a eles uma inteligência mais próxima da de grandes primatas, como os gorilas. Embora possam ser inteligentes, também são bem territoriais. Dá uma olhada nessa foto incrível. O que você vê? Um corvo preguiçoso pegando carona em uma coruja? Não é bem isso. Quando os corvos estão cuidando de seus filhotes, eles atacam qualquer predador que se aproxime demais, incluindo aves de rapina. E é isso que esse corvo aqui tá fazendo. Assim como a gente às vezes ignora um cachorrinho irritante, as aves predadoras muitas vezes ignoram completamente o corvídeo. Um corvo americano de meio quilo pode até enfrentar uma águia americana, que pode pesar até 6,5 kg. Seria tipo um humano adulto enfrentando um bisão. Não, obrigado. Mas os corvos não são apenas ousados o suficiente para desafiar as águias. Eles também enfrentam pessoas. Uma dessas histórias vem do usuário do YouTube Daniel Russell, que estudava na Universidade de Washington em Seattle. Ele afirmou que os corvos americanos que viviam no campus eram muito agressivos e não hesitavam em atacar alunos azarados. Não era porque eles odiassem os alunos, eles eram só muito protetores de outras aves, mesmo aquelas que não eram corvos. Um dia, Daniel encontrou um filhote de tordo ferido. Preocupado, ele decidiu levá-lo à biblioteca e usar os computadores de lá para encontrar um veterinário. Isso lá na Era das Trevas, antes dos smartphones. Assim que pegou o filhote e foi até lá, uma multidão de corvos começou a persegui-lo. Eles o perseguiram até a biblioteca. Mas como era domingo, nenhum veterinário estava aberto. Infelizmente, o filhote não sobreviveu. Mas pro pobre Daniel, esse foi só o começo dos seus problemas. Nos anos seguintes, bandos de corvos furiosos o perseguiam sempre que ele aparecia no campus. Eu não posso confirmar essa história, mas definitivamente parece verdadeira. Corvos atacam animais para proteger seus filhotes, incluindo humanos. E já sabemos que eles também protegem outras espécies de pássaros. Mas poderia ter sido bem mais sinistro. Corvos também são conhecidos por comer filhotes de pássaros. Então eles podiam estar só desejando que Daniel tirasse as mãos da comida deles. Tá, mas e por que eles o seguiram por anos? Bom, adivinha só. Corvos guardam rancor. Corvos têm uma excelente memória para rostos humanos. Algo que o professor John Marsloff e sua equipe da Universidade de Washington decidiram provar em 2006. O estudo de 5 anos envolveu os pesquisadores
pesquisadores usando máscaras de Homem das Cavernas, e em seguida capturando, anilhando e soltando as aves em 5 locais do campus. Meses depois, eles vestiram as mesmas máscaras de Homem das Cavernas, além de máscaras com a imagem do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, para comparar a reação dos corvos às duas. A máscara de Cheney atraiu pouca reação dos corvos, mas quando viam a máscara do Homem das Cavernas, eles gritavam alto e batiam as asas. Curiosamente, essa reação não se deu apenas entre os corvos capturados, mas também entre aqueles que testemunharam as capturas. Logo após a captura, cerca de 20% dos corvos na área reagiram com raiva ao rosto do Homem das Cavernas. Mas aqui vem a parte mais louca. 5 anos depois, 60% dos corvos reagiram dessa forma. Parece que o bando aprendeu a se lembrar e a temer aquele rosto em particular, além de transmitir o conhecimento das gerações mais velhas para as mais novas. Após publicar as descobertas desse estudo em 2011, Marsluff afirmou ter sido visitado por oficiais militares americanos, que lhe perguntaram se corvos poderiam ser treinados para ir atrás das linhas inimigas e caçar o chefe da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Não se sabe o que aconteceu, mas os corvos têm sido considerados para o uso militar desde então. E se você não quiser que eu guarde rancor, é melhor curtir e se inscrever. Você não vai querer ter essa bolinha branca aqui batendo na sua porta, vai? Combinado? Então, bora continuar. Lembrar rostos e atacar inimigos não são as únicas coisas que os corvos são bons. Histórias de corvos usando sua inteligência para pegar comida são contadas por todo o mundo. Em Tel Aviv, Israel, um engenhoso corvo de capuz foi visto jogando pão na água para atrair peixes e depois os capturar com o bico. E em algumas cidades, os corvos até aprenderam boas maneiras o suficiente para atravessar as ruas. Mas se você acha isso incrível, alguns pássaros levam isso a outro nível. Em 2018, pesquisadores do Instituto Max Planck de Ornitologia e da Universidade de Oxford estudaram corvos na Nova Caledônia, uma ilha francesa no Oceano Pacífico. A equipe descobriu que essas aves podem criar ferramentas encaixando peças, uma habilidade até então vista só em grandes símios. Os corvos conseguiram fazer isso sem qualquer ajuda e sem ter visto essas ferramentas sendo usadas antes. Eles simplesmente descobriram sozinhos. Para efeito de comparação, as crianças levam anos para dominar essa habilidade, já que é preciso que elas visualizem como o objeto vai ser antes de ser criado. Em um experimento, pesquisadores forneceram a 8 corvos uma caixa com um pequeno recipiente para comida, atrás de uma porta com uma pequena abertura na parte inferior. Inicialmente, os corvos receberam varas longas, com a esperança de empurrar a comida para uma abertura na lateral da caixa. Todos os 8 corvos passaram sem problemas. Na fase seguinte, eles receberam apenas varas curtas, que eram pequenas demais para alcançar a comida. Mas essas peças curtas podiam ser combinadas, já que algumas eram ocas e outras cabiam dentro delas. 4 corvos descobriram como juntar as peças para fazer uma ferramenta mais longa e recuperar a comida, sem nenhum tipo de demonstração. Na etapa final, peças ainda menores foram fornecidas. De todos os corvos, um chamado Mangle combinou com sucesso 3 ou 4 peças para fazer uma ferramenta longa o suficiente para pegar comida. Mas não pense que os corvídeos consideram a fabricação de ferramentas uma tarefa difícil. Um estudo de 2019 descobriu que os corvos realmente gostam de fazer ferramentas e que isso os deixa mais felizes. É tipo jogar jogos ou pintar pra gente. Eles fazem porque acham divertido. Outro feito notável de inteligência foi a capacidade dos corvos da Caledônia de entender o deslocamento da água, quando a água em um recipiente é empurrada para cima para abrir espaço para um objeto. Pesquisadores apresentaram a um corvo um tubo cheio de água e um saboroso pedaço de carne flutuando acima, fora do alcance do pássaro. Os corvos perceberam que, adicionando objetos à água, poderiam elevar o nível dela e pegar a guloseima. Uma fêmea especialmente inteligente, chamada Betty, chegou a dobrar arame para fazer um gancho para puxar um balde de um tubo vertical, um comportamento que já foi observado em outros corvos. O tecnólogo Joshua Klein acredita que a inteligência dos corvos poderia ser aproveitada para serviços públicos. Ele construiu máquinas de venda automática que distribuíam amendoins em troca de moedas, treinando os corvos para inserir moedas na máquina. Joshua argumenta: por que não usar tecnologia semelhante para que os corvos pudessem ser treinados para coletar lixo e colocá-lo em lixeiras em troca de guloseimas, assim como a máquina de venda automática? Embora o The New York Times tenha questionado a validade dos seus testes, pode valer a pena tentar. Outras pessoas tentaram utilizar a inteligência dos corvídeos de maneiras diferentes. Na cidade de Lisva, na Rússia, um corvo chamado Gosha demonstrou sua inteligência impressionante sob a supervisão de seu dono Alexander Sergeyevich. Olha só esse vídeo do corvo retirando petiscos de um tubo. Уже прибежал.
Да ты молодец. O vínculo entre os dois começou quando Alexander encontrou uma árvore recém-derrubada. Circulando acima, havia 2 corvos adultos que grasnavam alto, um sinal de que poderiam ter encontrado um animal morto, ou algo que ameaçava seus filhotes. Bem, entre os galhos abaixo, Alexander encontrou um ninho com um filhote de corvo de 2 semanas, e ele não podia pertencer aos pássaros acima, caso contrário eles teriam ajudado. Então ele decidiu levá-lo para casa. Ele contatou um especialista local em corvídeos, que o ensinou a entender e treinar essas aves incríveis. Ao longo dos anos, Gosha aprendeu mais de 30 comandos e consegue até ganhar do Alexander no jogo da velha. Incrível, mas resolver quebra-cabeças não é o único talento impressionante dos corvídeos, algo que Zachary Frontiak descobriu em 2023. Enquanto caminhava ao redor do Lago Mise, no Parque Algonquin, no Canadá, ele parou para comer e foi abordado por um corvo claramente interessado na sua comida. O pássaro continuou voando entre ele e a sua mochila cheia de salgadinhos, e então, para surpresa de Zachary, começou a latir feito um cachorro. Cara, como assim? Acontece que corvídeos são imitadores fantásticos e podem reproduzir uma ampla gama de sons. Esse corvo do Lago Mise pode ter aprendido esse latido com pessoas que passeavam com seus cachorros pela trilha, e então usou para tentar assustar Zachary. Os corvídeos podem até reproduzir a fala humana, assim como os papagaios, embora isso não signifique necessariamente que eles entendam o que estão dizendo. Por exemplo, esse corvo no castelo de Knaresborough, no norte da Inglaterra, não está de fato perguntando aos visitantes se eles estão bem. Ah, simpático demais. Os pássaros usam um órgão chamado siringe, uma caixa vocal com 2 câmaras, que lhes permite produzir uma variedade de sons. Os corvídeos, em particular, são hábeis em controlar sua siringe, permitindo-lhes imitar mais de 100 sons diferentes. Eles copiam outros para exibir sua voz a um parceiro em potencial, criar laços com outros pássaros ou até mesmo assustar as pessoas com seus sanduíches. Pera aí. Criar laços com outros pássaros? Isso significa que corvídeos têm sentimentos? Exatamente. O pessoal da Universidade de Viena descobriu que os corvídeos sentem empatia. Um fenômeno conhecido como contágio emocional significa que se um corvo demonstra uma emoção negativa, outro corvo vai responder com uma emoção negativa semelhante, algo observado também em humanos. Estudos também demonstraram que os corvos conseguem identificar e lembrar dos membros do próprio bando. Durante os 10 primeiros anos de vida, os corvos vivem em grupos e precisam distinguir quem é amigável e quem não é. Pesquisadores de Viena estudaram 12 corvos jovens e descobriram que eles usam vocalizações diferentes para as diferentes aves que encontram. Para os seus amigos, usam uma voz aguda, enquanto para os inimigos usam uma voz baixa e áspera. Os corvos foram então realocados em pares para várias áreas da Áustria e da Alemanha. Depois de 3 anos, os pesquisadores gravaram os chamados das aves separadas e reproduziram-nos uns aos outros. Quando um corvo ouvia o chamado de uma ave com a qual ele tinha tido uma amizade, ele respondia com um ruído amigável, mesmo depois de todo esse tempo. Os chamados dos corvos também podem ter mudado ligeiramente ao longo dos anos, pelo que as aves devem ter sido capazes de reconhecer o indivíduo, e não apenas o chamado específico. Já vimos humanos criando conexões especiais com corvídeos, mas espera só até ouvir essa próxima história. Em 2015, Gabi Mann, de 8 anos, moradora de Seattle, recebeu mais de 60 presentes de corvos. Como assim? Tudo começou em 2011, quando Gabi tinha apenas 4 anos. Ela acidentalmente deixava cair pedaços da sua comida no quintal, que os corvos prontamente vinham pegar. Vendo isso, Gabi e sua mãe começaram a colocar água fresca, amendoim e outros petiscos. Os corvos adoraram, e em troca, começaram a deixar pequenos objetos brilhantes no gramado. E isso realmente é incrível. Uma história semelhante vem de Stuart Dahlquist, de 54 anos, também morador de Seattle, que alimentou uma família de corvos por 4 anos. Eles viviam em uma árvore perto de sua casa, e ele até ajudou um dos seus filhotes a voltar para o ninho quando ele caiu, embora os pais corvos não tenham ficado muito felizes com isso no começo. Uma vez, ele até encontrou galhos enfiados em anéis de latas de refrigerante. Ele compartilhou a foto no Twitter, fazendo esse comentário:
comentário. Isso não é apenas generoso, é criativo, é arte, e eu concordo com ele. Mas será que os corvos realmente conhecem Gabi e Stuart? Ou estão só reagindo às circunstâncias? Bem, embora a gente saiba que os corvos se lembrem de rostos que devem ser evitados, parece que eles também conseguem se lembrar de rostos com os quais fizeram amizade. Evidências sugerem que os corvos se comportam de maneira diferente perto de pessoas conhecidas, e são mais propensos a dar presentes àqueles que conhecem e confiam. Eles podem aprender que deixar objetos para certas pessoas resulta em receber comida, da mesma forma que a gente treina cães com petiscos. Quanto à obra de arte que Stuart encontrou, a especialista em corvídeos Jennifer Campbell Smith disse o seguinte: sou muito cética em relação a fontes aleatórias da internet, mas conhecendo esses pássaros e a sua inteligência eu não ficaria chocada. E claro, sendo inteligentes como são, os corvos estão fadados a se envolver em todo tipo de travessura, mas nenhum corvo jamais foi tão travesso quanto Canuck de Vancouver. Quando filhote, Canuck foi empurrado para fora do ninho, mas felizmente um menino o resgatou e o criou, até que ele tivesse idade suficiente para ser solto de volta na natureza. Acostumado com a companhia humana, Canuck fez amizade com o vizinho do menino, Sean Bergman, e ele o visitava todos os dias. Sean ficou tão apaixonado pelo pássaro que criou uma página no Facebook, chamada Canuck e Eu, para registrar as aventuras do corvo. Canuck era famoso por roubar coisas, mas era esperto o suficiente para pegar apenas itens que as pessoas realmente valorizassem. Se alguém lhe entregasse algo espontaneamente, ele rapidamente perdia o interesse. Uma vez, ele até roubou uma faca da polícia em uma cena de crime. Felizmente, Canuck entregou a arma, e a polícia decidiu não apresentar queixa por adulteração de provas. Através das suas várias desventuras, Canuck se tornou uma celebridade local, atraindo grandes multidões em eventos como partidas de futebol. Sua familiaridade com as pessoas aparentemente o levou a ficar fascinado por elas e por seus pertences. Mas os corvos não fazem amizade só com nós humanos. Alguns desses pássaros até fizeram amizades com seus inimigos mais antigos, os gatos. Em 2007, um youtuber chamado Osricus postou um vídeo incrível de um antigo programa de TV sobre um casal de idosos, Wallace e Ann Colittle, que viviam em North Attleboro, no Massachusetts. Da varanda da frente, eles testemunharam um corvo cuidando de um gatinho abandonado. Eles disseram que o corvo se tornou tipo um pai pro gatinho, alimentando e até mesmo grasnando para ele sempre que ele vagava pela rua, sem falar nas horas que eles passavam brincando um com o outro. Isso era tudo que se sabia, até que Osricus recebeu uma mensagem de alguém chamado Nathan Colittle, 2 anos após a publicação de seu vídeo. Nathan alegou que Wallace e Ann eram seus avós, e disse que um dia o corvo se feriu após ser atropelado por um carro. Felizmente o pássaro sobreviveu, mas parou de visitar a propriedade dos avós depois do incidente. O gatinho, pelo que eles perceberam, ficou perturbado com a perda do seu amado protetor. Ah não, eu espero que esse cara tenha inventado toda essa história. Outra história, menos triste, de amizade entre corvídeos e felinos, vem da família Crow, que coincidentemente significa corvo em inglês. A família Crow adotou um filhote de corvo depois que o seu filho mais novo encontrou abandonado. Eles o chamaram de Crable e o criaram como parte da família. Para ensinar o pássaro a voar, eles o levaram para um campo de futebol local e o jogaram para cima várias vezes. Depois de algumas quedas, ele finalmente pegou o jeito. Embora a amizade entre a ave e a família seja notável, o que é ainda mais impressionante é que Crable também fez amizade com seu gato de estimação, o Tut. Longe de machucar o pássaro, Tut não se incomodou com o corvo em sua casa. Quanto a Crable, ele se apegou ao gato como se fosse um novo guardião. Será que Crable confundiu Tut com um da sua própria espécie? Enfim, os dois podiam ser vistos frequentemente brincando e tropeçando um no outro, provando que o amor pode transcender as fronteiras das espécies de maneiras muito improváveis. Ok, então sabemos que os corvos são incrivelmente inteligentes, emocionalmente complexos, conseguem lembrar não apenas da sua própria espécie, mas também de outras, e também são muito bons em formar laços estreitos, o que nos traz de volta esse funeral de pega registrado em vídeo, que a gente viu lá no começo. Esse vídeo foi gravado em julho de 2013 em Saskatoon, no Canadá, e mostra um grupo de pegas de bico preto aparentemente lamentando o corpo de um amigo próximo que encontraram na estrada. What's happening to them? I don't know.
Eu sei que não dá pra saber exatamente o que um animal tá pensando e que existe o risco da velha antropomorfização da nossa parte aqui, mas parece que essas pegas estão expressando o luto, assim como os humanos fazem quando perdem um membro da família. Como observou a pesquisadora Kaylee Swift, não sabemos realmente o que aconteceria se um corvídeo encontrasse o corpo de um ente querido. Talvez eles realmente sintam o luto, e depois de tudo que a gente viu não seria surpreendente. Quer dizer, existem muitos casos de outros animais que sofrem pela perda de entes queridos. Elefantes, primatas, golfinhos e baleias exibem comportamentos estranhos quando confrontados com um companheiro que partiu. Assim como os corvos, esse comportamento pode variar de inspecioná-lo por curiosidade até desfazê-lo completamente. O que chamamos de luto parece ser mais comum entre animais que vivem em grupos sociais, já que a morte de um membro perturba sua estrutura social. Por exemplo, em primatas, não é incomum que as mães se agarrem aos seus filhotes falecidos por semanas ou até por meses. Em casos extremos, elas podem se agarrar a eles até que reste apenas o esqueleto, e isso é de partir o coração. Uma história semelhante aconteceu em 2013 em Dana Point, na Califórnia. Já pega aí os seus lenços de papel. Observadores de baleias avistaram um golfinho carregando um filhote morto ao longo de sua barbatana dorsal enquanto ele nadava. It really seems to me like he's absolutely right, that it's a dolphin that unfortunately, for some reason or another, is no longer alive. Aparentemente, o casal estava cercado por outros golfinhos, quase como se estivessem sendo protegidos. O capitão a bordo acreditava que o filhote poderia estar morto há semanas, sem que a mãe conseguisse soltá-lo, e essa triste demonstração é apenas um exemplo. Entre 1970 e 2016, pesquisadores coletaram 78 relatos de cetáceos, a família que compõe golfinhos, botos e baleias, mostrando esses sinais de luto. A grande maioria eram mães golfinhos em luto por seus filhotes falecidos, mas outras espécies também foram vistas em luto. Porém, não são apenas os mais espertos do reino animal que sentem dor emocional. O youtuber The World is a Vampire compartilhou uma história sobre um casal de pombos que morava perto de sua casa. Um dia, uma das pombas morreu no meio da rua. A ave sobrevivente permaneceu ao lado do corpo arrulhando com tristeza, mas apesar das tentativas do cara que relatou a história de tentar afastá-la, ela se recusava a ir embora. Então ele moveu o corpo da pomba para baixo de uma árvore em seu quintal, onde era mais seguro. E a parceira a seguiu e ficou ao seu lado. No terceiro dia, ele descobriu que as duas pombas haviam sumido. Presume-se que a carcaça foi levada por predadores e a outra pomba se espantou. Pelo que eu entendi, as pombas acasalam pro resto da vida. Mas se uma morre, a outra geralmente encontra um novo parceiro. E eu espero que a nossa sobrevivente em luto tenha encontrado força dentro de si para seguir em frente. Sejam corvos, gralhas, golfinhos, pombas ou o que for, uma coisa é certa: eu sempre vou ficar impressionado com a profundidade dos laços emocionais dos animais e os sentimentos que eles devem ter uns pelos outros. Mas e você, o que achou? Qual história sobre a astúcia dos corvídeos mais te impressionou? Você acha que os animais realmente ficam de luto ou isso é só achismo nosso? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.